Pessoal, então a gente convida o pessoal que está aí fora ainda para que possa entrar aqui no plenário. Enquanto isso, eu gostaria de convidar para a mesa o Mancha do setor operário e da SEM. A Irene do Movimento Popular. O Lobão, Sonalismo e da SEM. Seu Abel do setor camponês. Pessoal, se ainda tiver mais alguém lá fora, se alguém estiver próximo à porta, por favor, pedir para o pessoal entrar aqui no plenário para a gente poder começar nossas atividades. Na mesa de conjuntura hoje. Já tem gente lá fora mesmo. E aí, Abel? É bom vir aqui lá. Nós chamamos os caminhoneiros, talvez não chegue. Pessoal, então novamente aqui a gente vai dar início à mesa de conjuntura nacional de atividades. Nós vamos ter como primeiro palestrante aqui o Mancha, setor operário, membro da Secretaria Executiva Nacional da CESP Comutas. Cada palestrante vai ter 15 minutos de fala. Após o Mancha, nós teremos a fala da Irene, do Luta Popular. Após a Irene, nós seguimos com o companheiro Lobão, da SEM também. E após o Lobão, o companheiro Abel. Antes das falas, nós vamos ter um vídeo que foi feito aqui sobre a greve dos caminhoneiros e a gente vai passar agora antes da gente começar o trabalho da mesa. Em média, aí o preço é R$1.300, entendeu? Desses 1.300 a gente vai deixar aí cerca de 800 no óleo diesel e cerca de 300 no pedágio, já dá R$1.100, R$1.200 às vezes, entendeu? Isso eu estou falando de um caminhão truque, uma carreta é muito mais. Uma carreta para ir no Rio de Janeiro, ela gasta R$700
de pedágio, isso não é justo. A gente tem plena certeza que a gente não pegou nada da Petrobras para poder estar pagando essa conta aí que não é nossa, entendeu? O movimento está achando para toda a categoria poder ter um frete mais digno e não estar trabalhando de graça como a gente anda trabalhando, né? O valor do diesel muito alto, frete baixo, a maioria dos caras que estão aqui estamos autônomos, não estamos de empresa, não estamos de nada, e o nosso frete fica um valor que não é justo para a gente. E eu acho que o bacana seria não só os caminhoneiros, mas como toda a população parar, carro, moto, tudo que trabalha de combustível, parar, porque o que a gente está fazendo aqui não vai beneficiar somente os caminhoneiros, mas sim toda a população. Então não tem condições mais de trabalhar, por causa do preço do pedágio, de tudo o que está acontecendo no país. Então, todo mundo tem consciência, a população também está tendo a consciência que não tem mais condições, tem que parar o país mesmo. O nosso governante lá acordar e falar, puta, o país é forte, não depende só dele. Mas tem mais de 3 milhões de caminhoneiros, então a força é grande. É que ninguém sabia que a força é tão grande assim. Todo mundo, na hora de abastecer o seu carro, deve passar a mesma revolta que a gente passa, né? Porque isso é um absurdo. É só aumento, e nós, no caso caminhoneiros, nós não conseguimos aumentar o frete na mesma proporção que aumenta esse combustível. Então estamos aqui fazendo essa paralisação porque não aguentamos mais. Não aguentamos mais mesmo. E a população peço que venha junto com a gente, nos apoie, porque eu tenho certeza que todos juntos nós vamos conseguir o nosso objetivo. A gente vai continuar até na hora de chegar a um valor justo. Que seja um valor justo. E foi proposto até agora é insuficiente? Eu acho que tirar 5 centavos não é suficiente. Eles subiram semanas, centavos e centavos. Cada semana que passava subia 14, 15, 10 centavos. Ele subiu de uma coisa de uma forma que não tinha lógica. Então, a gente não acha que é o valor justo. A união vai dar força. E é para todo mundo, é para a classe, é para geral. Até mesmo para o supermercado, para tudo, porque está tudo caro, é a população. Hoje você vai fazer uma compra lá, olha, se você não precisar de leitinho lá do mundo assim, você não tem nem que pagar a compra. Então, o terminal está querendo dar 10%, parece que eu virar por 15 dias, nem existe. Não, mas vai dar forte, a união inteira, está tudo preparado já. E quando não chegar o que é o certo, que é o essencial para a população, vai ficar parado. Pessoal, só um pouquinho que a Thelma fez uma lembrança aqui, não sei, acho que passou batido, realmente a gente não se apresentou, né? Meu nome é Ingrid, eu faço parte da oposição do Sint Santa Catarina e sou membro do Conselho Fiscal da CESP Comutas Nacional. Bom dia a todas e todos, eu sou Luciana, sou do Sintrajude, sou da diretoria executiva estadual. Agora a gente vai passar aqui para o lanche, 15 minutos. Bom dia, companheiras e companheiros. Bom dia. Hoje a gente vai dar início aqui à discussão de conjuntura. Na verdade, o formato que foi definido na SEM dessa discussão seria uma discussão de conjuntura a partir dos diversos setores da central. No caso, eu estaria no setor privado, o setor operário e o setor privado, o setor camponês, movimento popular e o funcionalismo, para dar um subsídio ao debate político que a gente vai fazer aqui.
Agora, ontem, nós tivemos uma reunião da Secretaria Nacional Executiva Central, e no qual, conforme a gente sempre faz, nós fizemos um debate sobre a conjuntura. E, na verdade, esse debate sobre a conjuntura que nós tivemos, acho que deu base para aquilo que eu vou expor aqui. Então, na verdade, acho que todo o debate, toda a construção que nós tivemos nos últimos dias, acho que permitiu isso. Então, o debate, na verdade, a posição que eu vou defender aqui é a posição da Secretaria Nacional Executiva frente ao quadro que a gente está vendo nos últimos dias. Também uma outra coincidência é que no dia 24 de maio do ano passado, e hoje nós estamos no dia 25, foi o dia que a CSP com Lutas, em São Paulo, no encontro, São Paulo não, em Brasília, a grande marcha em Brasília, nós tivemos um papel protagonista no enfrentamento da reforma trabalhista, no ato, e no enfrentamento da repressão, da manutenção do ato, e uma referência para o conjunto da vanguarda de todas as centrais que estavam lá naquele momento. E ao mesmo tempo levantando a consigna de 48 horas de greve geral. Então, e nós estamos agora, esse vídeo que foi passado aqui, foi um vídeo feito no dia de ontem, nós estamos aguardando aqui, obviamente que pela situação que está hoje nas estradas, não sabemos se a gente vai conseguir, mas caminhoneiros possivelmente estarão aqui também hoje. Então, é um pouco simbólico da situação que nós estamos vivendo no país hoje. Nós estamos com o país quase paralisado, semi-paralisado, com falta de combustível, falta de mercadoria. Por exemplo, eu vim hoje de São José para cá, uma viagem numa sexta-feira demoraria 3 horas e 1 hora, 1h10, que é o tempo que você demora num feriadão prolongado. Por quê? Porque as pessoas não estão saindo de carro, porque os caminhões não estão na estrada, e essa é a situação que a gente está vivendo. Então, o primeiro tema que a gente queria dizer é que existe um repique da crise econômica mundial. Que a crise econômica que o governo tem dito que acabou, que a gente vive um período de crescimento, que a gente já foi para o fundo do poço, mas agora os dias são melhores, que a reforma trabalhista ia garantir empregos e que a situação ia melhorar. E essa propaganda que tem feito pelo governo, mentirosa, tem na prática se demonstrado que a vida não é assim. Nós assistimos, estamos vendo que existe uma desvalorização do real e de todas as moedas dos países emergentes. Isso faz com que a gente tenha que dar mais riqueza para os países imperialistas, e ao mesmo tempo os produtos exportados por esses países estão mais baratos e, portanto, dando também mais riqueza para as empresas multinacionais. Isso, o reflexo dentro do país é o preço da gasolina, o preço do combustível, um aumento dos preços, um aumento do dólar, e ao mesmo tempo continuidade do desemprego. O desemprego está crescendo, são 27 milhões de pessoas desempregadas, 27,7 milhões de pessoas desempregadas, apesar de o governo dizer que a reforma trabalhista, o governo Temer dizer que a reforma trabalhista era para fazer gerar mais emprego. Tá? Então, essa é a primeira questão. Segundo, existe uma onda de luta no país. Uma onda de luta no país que teve um primeiro pico dos professores. Os professores municipais aqui de São Paulo conseguiram derrotar a reforma da Previdência do Dória. Uma grande vitória, com uma participação maciça dos professores, particularmente das mulheres, mas não só dos professores, também todos os servidores municipais derrotaram. Depois disso houve um repique de greves, e está acontecendo greves agora em Minas Gerais,
dos professores. Recife acabou vitoriosa uma greve dirigida pela CSP com lutas. Greve dos metalúrgicos no Paraná, que também obtiveram vitórias. Greve dos metalúrgicos da Mercedes, que estão em greve já há mais de 10 dias. Uma fábrica que é uma fábrica histórica, uma fábrica de grande tradição, mas que há muito tempo não fazia uma grande greve. Aliás, greve que teve proposta apresentada pelo sindicato, já acordada com a empresa e rejeitada pelos trabalhadores. Greve da construção civil, aqui em São Paulo também, uma categoria que também há algum tempo não fazia um processo, porque eles estavam defendendo a convenção coletiva. Campanhas salariais fortes, como também rejeição de proposta, como a construção civil de Fortaleza. Enfim, uma onda ou um processo de lutas que a gente vem assistindo nesse período. Os companheiros também vão falar do movimento popular, do dia 13, do movimento negro exigindo reparação. Enfim, um processo, uma onda de luta, de mobilização. Tá. Agora, nessa semana iniciou a greve dos caminhoneiros. E era uma greve simbólica, uma greve, por um lado, que dá a demonstração desse momento que nós estamos vivendo, onde o movimento começa a dar a tônica da conjuntura política, que iniciou e pegou todo mundo de surpresa, e pegou a burguesia de surpresa, e pegou o governo de surpresa. Uma greve muito forte, que tem um reflexo político bastante grande, porque ela afeta e é contra o governo Temer, é diretamente contra a política do governo Temer. Uma greve que tem um efeito econômico muito forte também, porque ela leva à paralisação de vários setores da economia. Ao impedir a circulação de mercadoria, leva a vários setores da economia fiquem paralisados. Então tem fábricas paralisadas, a indústria automobilística praticamente está parada já há 2 ou 3 dias. Outras indústrias também, porque hoje tem a produção enxuta, eles não têm estoque e paralisam. Os postos de gasolina estão desabastecidos, não tem gasolina, e as pessoas não estão saindo na rua. Os transportes públicos estão reduzindo o seu ritmo, e tem todo um processo de mobilização, um processo econômico que tem causando essa greve. Tá? Então, e ela inclusive dá a tônica da conjuntura atual. A greve dos caminhoneiros dá a tônica da conjuntura atual. Nós temos hoje, ou em outros lugares também, aliás, não é só caminhoneiros, também são os motoristas de conjunto. Em vários locais tem motorista de táxi. Hoje no Rio de Janeiro, motorista de táxi entraram no pedágio, estão liberando o pedágio para todo mundo passar. Aqui em São Paulo, os motoristas de van estão fazendo uma manifestação, de escolar, fazendo manifestação na Zona Sul de greve, e inclusive estão paralisando os setores do aeroporto e da Dutra aqui em Guarulhos. Tem marcado por ele dia 28 e 29 também dia de manifestações e de mobilização. Então, esse movimento, ele começa a ser uma referência para o conjunto dos trabalhadores, porque um outro aspecto que também determina o caráter do movimento é que existe uma grande adesão, não uma pequena adesão, uma grande adesão da população, ao movimento, a essas reivindicações. Por quê? Porque pega o problema do preço do combustível. Nós temos que introduzir o problema do preço do gás de cozinha, porque já tem muitos locais que as pessoas não estão cozinhando mais a gás, tem que cozinhar a lenha porque não consegue, porque é muito caro. O gás de cozinha está mais de R$80 em muitos locais. Então, esse é um elemento econômico, mas também tem um elemento político, porque todo mundo sabe que é o governo Temer, todo mundo sabe da roubalheira, da corrupção que tem, e que, por isso mesmo, é uma greve contra o governo Temer, e também acaba sendo contra os políticos, contra todos os políticos, e contra esse regime. E por isso que está tendo apoio e adesão da população, apesar da campanha da Globo, a campanha que está faltando isso, que está faltando aquilo e tal, tentando colocar sempre
a coisa do movimento. Então a primeira questão é: a CSP com Lutas tem que ser a central que apoia a greve dos caminhoneiros, a central que está ao lado da luta. Esse setor é um setor importante, vocês viram aqui o vídeo, é um setor policlassista, porque tem desde grandes empresas até os caminhoneiros bastante precarizados, que são a maioria, inclusive a maioria que está paralisada. E nesse sentido a gente tem que entrar, apoiar essa mobilização e ao mesmo tempo dar um sentido classista, porque por trás do aumento dos preços da Petrobras está a política de privatização da empresa, de entregar a empresa. Por isso tem que ter preço livre, preço competitivo, para atrair um comprador estrangeiro para comprar a empresa e privatizar a Petrobras. E nós temos que colocar a pauta de que é preciso a Petrobras 100% estatal, acabar com esses leilões, ter 100% estatal, reestatizar nesse sentido a Petrobras, com controle dos trabalhadores para poder abaixar os preços. E nesse sentido é muito importante a intervenção dos nossos companheiros petroleiros, inclusive como proposta nossa de antecipar as mobilizações que estão previstas, a campanha que está prevista dos petroleiros, para pegar esse momento da greve geral. Então essa é a primeira questão. A segunda, nós temos que denunciar também aqueles que estão não só vacilando e contra a greve, e nesse sentido a favor da política do Temer, porque aqui tem esses dois campos. Porque a gente vê muita conversa, muita história de que olha que pode ter golpe, olha o Chile do Allende, olha isso aqui é um lockout e tal, que atrai toda essa discussão exatamente para apoiar ou segurar a política do Temer. Então, por isso que nós temos que ter patriotismo de ser a central, como nós somos nos 24, de ser a central que apoia a greve, que está por dessa greve, que dentro dessa greve luta para dar a ela um caráter mais classista, para derrotar o governo, para derrubar o governo, para unificar as lutas, para trabalhar em direção a uma greve geral, para chamar um dia nacional de paralisação, um dia de greve geral na próxima semana, para poder fazer com que esse movimento seja um movimento unificado do conjunto dos trabalhadores. Tá? Essa é a primeira tarefa que nós temos. Agora, para a gente fazer isso, é importante a gente ter ações práticas. Então é muito bom que nós vamos fazer essa reunião hoje, porque nós podemos tirar na segunda-feira, na terça-feira, das diversas categorias, se dirigir à greve dos caminhoneiros, mas também ao mesmo tempo se mobilizar a sua categoria, construir movimentos de solidariedade, fazer movimento junto e unificar isso. E para isso não pode ser e foi, nós temos que ver as contradições que tem o próprio movimento. Por exemplo, fechou um acordo ontem. A Globo fez uma puta campanha e disse que ia voltar. Hoje a greve continua do mesmo jeito, a greve continua intacta, porque existe mais de 700, 800 bloqueios, e nesses bloqueios com mais de, eu sei lá, tem 100, 200, 300, 400, 500 caminhoneiros que simplesmente rejeitam essa proposta. E rejeitam qualquer forma de organização, inclusive do seu sindicato, a sua liderança, que não são liderança dos caminhoneiros. Eles estão impondo pela base esse movimento. Então nós temos que apoiar. Segundo, nós temos que trabalhar de ampliar as reivindicações e colocar as nossas reivindicações. Nós estamos propondo um programa mínimo de reivindicação que inclua as reivindicações da greve, a reestatização da Petrobras, a redução da jornada sem redução de salário para 36 horas para combater o desemprego, a revogação da legislação trabalhista, da reforma trabalhista, a reivindicação de que não tenha a reforma da Previdência, que nenhum governo que entre possa fazer essa reforma, e também que toda essa luta centralizar para colocar o Temer para correr fora Temer, porque esse movimento se dirige diretamente contra o governo Temer. Então, o que nós queremos discutir, o que nós queremos aprovar aqui é exatamente um plano de luta imediato, solidariedade total à greve dos caminhoneiros, tá? Fazer um chamado às centrais sindicais a que preparem imediatamente uma greve geral, porque está na ordem do dia, o país está parando, o país está parado e é necessário fazer isso.
Nós vamos trabalhar para fazer isso durante esse período. Jogar todas as nossas forças para nessa semana, na prática, viabilizar essa proposta nas nossas categorias e unificando todas as lutas e unificando todas as mobilizações. A CSP com Lutas está no momento privilegiado. É o momento da gente tomar a ofensiva junto com as massas, junto com os trabalhadores e parar esse país. Nós vamos passar a fala agora para a companheira do Irene do Luta Popular. A gente só esqueceu de falar que depois dessas falas, a gente vai ter duas falas especiais da companheira Beth Dal, que vai falar pela Executiva Nacional do Movimento Mulheres em Lutas, e a companheira Babi Della Torre do Pão e Rosas. Bom dia para nós. Sou Irene do Luta Popular. Na verdade, queria dizer que estou um pouco nervosa para fazer essa fala, ainda mais sendo a única mulher aqui na mesa para falar sobre conjuntura, mas vou tentar compartilhar um pouco. Alô? Alô? Aumentar o microfone. Alô? Alô, alô? Alô, tá. Bom, vou começar de novo. Sou Irene, do Luta Popular. Queria dizer que estou um pouco nervosa para falar aqui nessa mesa, ainda mais sendo a única mulher aqui para falar sobre a conjuntura, mas vou tentar compartilhar um pouco com vocês algumas impressões, né, que o movimento tem sobre tudo isso que está acontecendo e tentar fazer isso do ponto de vista da importância que essa outra forma de organizar trabalhadoras e trabalhadores, que é a organização territorial, sobretudo no Brasil. Além de, no nosso país, a organização, a luta e a resistência por meio do território ser, inclusive, anterior à organização sindical, né, por meio da luta dos quilombos, dos levantes indígenas, que segue viva ainda hoje na luta das mães que lutam pelos seus filhos assassinados, nas posses de hip-hop, nas ocupações rurais e urbanas. Além disso, a luta territorial ganha uma dimensão e uma importância estratégica com a consolidação e o aprofundamento do capitalismo no Brasil. Então, pegando um pouco o gancho sobre toda a discussão, né, e todo o impacto da greve dos caminhoneiros, acho que é importante colocar algumas coisas sobre a importância do território para o capitalismo, né? Então, no Brasil, toda a rede que existia ferroviária e de bondes, ela foi sucateada para, no começo do século XX, permitir os interesses em entrada do capital americano aqui através da Ford, construir um modelo de construção do país baseado no rodoviarismo, na abertura de rodovias para a construção do território. Só que esse modelo gera vários impactos, né? E a greve dos rodoviários, a greve dos motoristas tem mostrado muito isso. Esse modelo de construção, de circulação, leva a uma ocupação do território que é muito concentrada, com cidades que concentram centros de produção e grandes rodovias, onde ao longo delas se concentram pequenas cidades com pouca capacidade produtiva, onde as pessoas vivem em condição de muita pobreza, levando inclusive a todo um fluxo migratório muito grande para essas grandes cidades. Esse modelo leva a uma dependência muito grande do capital internacional, as oscilações do petróleo, leva a uma lógica muito individual e privatista de transporte, né, focada no carro, em detrimento da lógica coletiva e pública do transporte público, e leva a uma condição de vida na cidade muito deteriorada, muito caótica, muito insalubre, e inclusive em junho mesmo eclodiu por conta das próprias condições do transporte público, muito precárias, muito ruins, que levam a muitas horas de desgaste do trabalhador no transporte, além de ter que pagar muito caro por isso. Mas o capitalismo não só produz no espaço, ele também constrói um espaço para que o espaço possa garantir as condições de exploração, de reprodução, de acumulação de capital.
Então, o próprio espaço vai sendo produzido para gerar lucro, para explorar. E acho que, recentemente, a gente viu um exemplo bastante emblemático disso, porque o capital destrói e reconstrói o espaço para lucrar. Então, a gente viu recentemente a tragédia que aconteceu do edifício do Largo do Paissandu, que foi destruído por um incêndio, como acontece em várias ocupações, em vários lugares onde as pessoas, inclusive nessa região mesmo, na Cracolândia, onde prédios foram, as pessoas foram despejadas, prédios foram derrubados com as pessoas morando dentro. Então o capital vai destruindo espaço e reconstruindo para abrir espaço para o capital imobiliário, para a construção, para os bancos, para o setor especulativo. Então, o próprio espaço a luta no território, a luta no espaço também é uma forma de enfrentamento ao capital, porque a produção do espaço é a produção capitalista do espaço, onde se gera lucro, se gera mais-valia e etc. E acho que, além de o próprio espaço produzir riqueza, a produção do espaço ser produção de riqueza, também é importante pensar que é possível parar a produção de fora da produção. Então, no ano passado, a gente viu os indígenas tomando os meios de produção de fora, ocupando as torres do Pico do Jaraguá, e hoje a gente vê os caminhoneiros fechando a circulação, conseguindo gerar impactos na produção. Então, para o abastecimento, os supermercados limitando a quantidade de produto que as pessoas podem tirar, podem comprar, a CNI soltando nota contra porque isso está afetando a produção, as aves que não recebem ração para poder alimentar, toda a paralisação dos caminhoneiros expõe a conexão de toda a cadeia produtiva, desde quem produz, a quem distribui, a quem consome, e ao travar tudo, gerando esse caos, expõe todas as contradições desse modelo de cidade e desse modelo de sociedade que a gente vive. Então, toda essa situação dos caminhoneiros eclode, como fruto desse desmonte da Petrobras e se agudiza com a crise econômica que a gente está vivendo, onde os governos atacam a gente para fazer os trabalhadores pagarem a conta para que eles possam manter as taxas de lucro e com isso fazer com que as condições de vida dos trabalhadores se deteriorem muito. Então, o Mancha falou aqui do preço do gás, e é isso, nas ocupações muitas pessoas estão cozinhando a lenha porque o botijão de gás custa R$80. E a maioria das pessoas está desempregada, alguns que trabalham não estão recebendo, quem está tentando conseguir trabalho não consegue no lugar porque não tem dinheiro para pagar a passagem. Está acontecendo um processo de explosão, de aumento de novas ocupações, por conta do edifício do Paissandu. Saíram várias notícias sobre a questão da moradia e mostrou como, nesse último período da crise, houve um aumento de ocupações nas periferias de São Paulo e das grandes cidades, porque as condições de vida estão muito difíceis e as pessoas têm que se virar para poder sobreviver e enfrentar essas dificuldades. Então, as condições de vida estão muito difíceis por conta dessa situação da crise e de todos os ataques. Mas existe uma forte insatisfação que se expressa em cada levante que vem acontecendo desde junho, passando pelos garis, passando pelos servidores ocupando Brasília, passando pelos estudantes ocupando as escolas, pela luta da reforma da Previdência, pela luta pela justiça por Marielle, e agora com a greve dos caminhoneiros, um grande apoio, uma grande solidariedade, porque o povo está puto e não aguenta mais, e está puto com os governos, e não aguenta mais ficar sofrendo e vendo tudo que esses caras estão fazendo, e as pessoas querem reagir, e a cada levante que acontece, a cada fato novo, a gente vê toda a solidariedade que vem junto e toda a mobilização, como foi a mobilização com a Marielle, e agora com os caminhoneiros com muita força. E acho que diante disso, precisamos não sair das estradas, não sair das ruas, precisamos parar todas as fábricas que for possível, precisamos fortalecer o apoio à greve, e é possível que o governo Temer não segure essa situação, não segure essa reação que está tendo nas ruas, e a gente precisa juntar os caminhoneiros, os estudantes, os professores que estão em greve, os operários que estão parando em solidariedade, os bairros que estão apoiando as paralisações das rodovias, os motoboys,
juntar todos os trabalhadores para construir uma greve geral para pôr para fora o Temer. E que essa luta possa ajudar a gente a dar os primeiros passos para pôr para baixo todo esse sistema, porque a insatisfação é muito grande e a disposição de luta tem se mostrado muito grande também. A gente espera muito que essa luta dos caminhoneiros transborde os limites dessas falsas direções que ontem aceitaram o acordo e imediatamente já começou a circular vídeo dos caminhoneiros falando, esses caras falaram que tem acordo, mas não tem acordo nenhum, amanhã a greve continua, precisando de ajuda, tragam comida, tragam água, venham, ajudem a gente, fortaleçam a nossa luta. E que essa luta possa ganhar força e construir um novo junho, mas um novo junho que avance mais, que possa envolver mais setores da nossa classe, que possa aprofundar essa experiência de unidade entre várias categorias e entre vários setores da classe e possa realmente ajudar a unir, organizar e criar essa unidade entre os de baixo para derrubar os de cima e a gente pôr de verdade para tremer esse governo Temer que está por um fio diante de tudo isso que está acontecendo. É isso, obrigada. Gente, eu gostaria de anunciar aqui que hoje é o aniversário do nosso companheiro do metalúrgico aposentado, militante da CSP de Guarulhos, é o aniversário do Osvaldo. Osvaldo, parabéns. Muita saúde, muita força para continuar nas primeiras das nossas lutas. Agora a gente vai dar continuidade ao companheiro Lobão, 15 minutos. Bom dia a todas e a todos. Primeiro eu queria registrar que na SEM nós tivemos uma postura, uma votação lá, nós tivemos uma defesa de uma mesa diferente dessa. E a gente queria registrar que a gente não acredita que essa mesa expressa o que hoje devia ser discutido. A gente acha que o desenho dela vai dificultar a gente ter as diferentes sensibilidades que na SEM hoje se expressa na conjuntura e no enfrentamento contra o direito. E se fosse para falar de entidades aqui na mesa, a gente sente muita falta, por exemplo, dos petroleiros, que estão aí para antecipar uma greve deles. Então, a gente acha que esse desenho um pouco prejudica o debate político. Mas vamos fazer o debate com toda a força que ele merece. Primeiro, analisar a conjuntura hoje exige, por exemplo, de quem está aqui na mesa, se acordar hoje de manhã cedo e começar a olhar os atos e as comunicações do que está acontecendo. A dinâmica é tão forte que a gente tem que dar um espelho do que está acontecendo hoje para que a gente possa falar para os companheiros. E aí eu queria registrar algo que é fundamental para a gente. Dentro de uma concepção de que em várias plenárias nós temos afirmado de que vivemos momentos de correlação de força desfavorável para a nossa classe. E que hoje a gente acorda com a perspectiva de ver o Brasil, o país, praticamente semi-paralisado. O que é isso? O que está acontecendo por trás disso? Nós achamos que a greve dos caminhoneiros, elas impactam na luta da classe como um momento de possibilidade real de inflexão. Nós temos que atuar dentro desse momento com muita tranquilidade, de empurrar a classe trabalhadora para construir esse momento de ruptura daquela paralisia para o avanço concreto, para que a gente possa efetivamente colocar a classe em marcha. Esse momento existe, a partir de uma greve que tem as suas contradições, hegemonicamente dirigida por setores pequenos e médios empresários, que tem um caminhão, 2 caminhões, mas que tem uma principal reivindicação que dialoga muito fortemente com a sociedade. A luta contra o aumento dos combustíveis falam muito alto na cabeça de qualquer peão, mesmo que não tenha nenhum transporte, de que a luta contra o aumento dos combustíveis significa a luta contra o aumento de alimentos, contra o aumento de muita coisa. Esse diálogo é feito muito fortemente na consciência dos trabalhadores. E uma outra questão é levantada. Essa categoria é muito forte. E aí, para aqueles que afirmavam que tinha a possibilidade desse movimento ser um lockout, que não compreende algo muito fundamental.
Não é os caminhoneiros que estão próximos da direita. É a direita que estão próximos dos caminhoneiros. E eles fazem isso conscientemente, porque essa categoria ela é muito forte, capaz de impactar mudanças radicais na sua luta, de mexer com a estrutura de qualquer sociedade. Isso aqui no Brasil e em qualquer país do mundo. A direita sabe disso. Ela tem uma política de aproximação com os caminhoneiros de forma muito forte, muito concreta. Então não é verdade que os caminhoneiros estão próximos da direita. É verdade que a direita está próximo dos caminhoneiros. E buscam construir esse espaço. E a gente tem que enfrentar e disputar essa base. Mas, como eu digo, a sua principal reivindicação dialoga fortemente. E ao dialogar fortemente, mexe com outra questão fundamental que pode ser o ponto importante da inflexão. E qual é esse ponto? É que a força dos caminhoneiros impõe fortemente uma derrota no governo de plantão. E isso constrói na consciência da classe aquilo que é de fundamental importância para movê-las, que é: lutando eu mudo a vida. Porque foi assim que os caminhoneiros fizeram. Então nós temos que aproveitar esse momento para impulsionar as diversas lutas isoladas que estão no Brasil acontecendo. E são muitas. Greve de professores privados. Não é só aqui no São Paulo, não. Paraíba está em greve. Eu fui dirigente 18 anos dessa categoria. Tinha uns 25 anos que ela não entrava em greve. E ela está em greve. Sabe quanto o quê? Quanto a reforma trabalhista. E ela não sabe que é isso fundamentalmente. Ela acha que é para o reajuste. Então, qual é o papel da nossa central? Fazer uma grande campanha de luta em defesa da revogação da reforma trabalhista. Ela está na ordem do dia, com essas diversas lutas isoladas, e nós temos que unificá-las. É fundamental que façamos isso. É fundamental. Agora, para além daquilo que se coloca de imediato na luta dos caminhoneiros, que é a sensibilidade de dizer que sua principal reivindicação dialoga com a sociedade, e que a vitória deles representará uma possibilidade real de mudar a correlação de força da sociedade, há algo muito importante, que ela desnuda a política nociva do governo Temer contra a nossa classe, em especial em defesa da privatização e daquilo que nós temos de melhor. É preciso fazer esse debate com a sociedade, colocar qual é a política que o governo Temer tem para a política de preços dos combustíveis, porque estão subindo mesmo o barril de petróleo baixando os preços. É a política nociva de interesses diretos ligados ao petrodólar, as grandes empresas internacionais. Denunciar que no Brasil as nossas refinarias estão fazendo um trabalho com menor capacidade do que ela pode fazer para que o nosso petróleo seja refinado lá fora e volte mais caro. Estrangule aquilo que é de melhor do nosso país, que é a Petrobras. Há uma política em curso nesse sentido. E a greve dos caminhoneiros nos permite a fazer esse debate, a colocar categoricamente na ordem do dia a luta por 100% estatal da Petrobras. Esse debate os caminhoneiros não fazem, os caminhoneiros não fazem. Nós temos que fazer com a sociedade. É nossa tarefa. É fundamental que façamos. É prioritário que façamos. Nós temos que vincular fortemente a sociedade nesse momento a defender a nossa Petrobras, a luta contra as privatizações. Isso é fundamental neste país. E isso aponta algumas tarefas importantes. Quem aqui não se lembra do que foi o 15 de março para a construção da greve geral do dia 28 de abril? Nós precisamos discutir a possibilidade de construção da greve geral a partir de construção do ensaio dela. Nós temos que empurrar as centrais sindicais que estão aí para a luta concreta da construção dessa greve. E passa pela afirmação de um dia nacional de luta, de ombro a ombro com eles, construir uma reação de massa. E isso pode ser a curto prazo, porque o Brasil está sendo paralisado. Então, o Dia Nacional de Luta é fundamental para que a gente possa discutir com as centrais a construção da necessidade da greve geral. Esse é o caminho. Outro, companheiros, é que nós perdemos um momento de inflexão. Podemos perder isso. Vamos atuar para não perder. Que foi a morte da Mariana.
Então nós temos que casar neste momento uma campanha de luta nacional pela punição dos assassinos, dos lutadores sociais. Morreu Manelli, Anderson, os 5 meninos lá de Maricá. E cadê os assassinos? É preciso colocar na ordem do dia esta campanha. Tem que estar preso naquilo que fala com a massa, para que a gente possa botar ela na rua. O momento é muito fortemente colocado para o nosso lado. É bom o momento. Temos que potencializar ele. E potencializamos eles na hora que a gente reconhece a necessidade de fazer o diálogo para fora da central. Porque, companheiros, há pessoas honestas que afirmaram que o lockout e não era greve, porque a caracterização da greve era duvidosa. Mas há setores honestos que fazem essa afirmação, que na verdade tem medo de que essa greve imploda aquilo que ele acha que é fundamental para resolver o problema do povo, e não é, que é as eleições de 2018. Há um setor oportunista nesse processo, que não tem coragem de afirmar isso, mas por trás da caracterização e não apoiar a greve dos canavieiros, a dúvida do calendário eleitoral ser colocada em risco. E nós precisamos incidir nessa base, trazer ela para o nosso lado. Então o apoio à greve dos canavieiros é estratégico. Os caminhoneiros, desculpa. É porque eu sou da Paraíba, lá que faz greve de canavieiro. E gosto muito de rapadura. Então as greves dos caminhoneiros é estratégica. É estratégico esse processo. A gente tem que ter a sensibilidade. Porque as massas que hoje, na Paraíba, por exemplo, no meu instituto, ninguém foi trabalhar hoje. As massas que não estão indo trabalhar, as massas que não estão indo para o seu local de trabalho, elas não vão ficar em casa apenas olhando. Elas podem ser chamadas para a luta. Então nós temos que potencializar esse momento. E é fundamental que nós o façamos. E companheiros, em qualquer momento de conjuntura aberta na nossa luta, há pontos de inflexões. Há momentos em que nós podemos dar mudança de qualidade. Esse é um. A morte de Marielle foi outro. E nós não podemos perder mais um outro momento. É bom que não perdamos. É bom que a gente avance. É bom que a gente faça as massas ir para a rua. E para isso nós temos que ter a capacidade de diálogo com outras forças políticas que estão fora da nossa central. Disputar este momento. Não é fácil. Quem foi conversar com os companheiros caminhoneiros que estão na beira da história fazendo greve, viu a dificuldade que é. Não é simples. Não é simples. Mas precisamos fazer. E fazer com a sociedade como um todo. Fazer com aqueles servidores, trabalhadores que não estão indo trabalhar pela consequência dessa greve. Nós precisamos fazer isso. Então, companheiros, a tarefa está dada. Tomara que a gente aprove domingo aqui uma resolução que aponte nessa perspectiva. Todo apoio à greve dos caminhoneiros, povo na rua, luta concreta, campanha nacional contra a reforma da trabalhista, porque é essa a centralidade das lutas específicas em todo o Brasil, e uma campanha nacional pela punição dos assassinos, dos lutadores sociais desse país. Nós temos que colocar isso no bojo das nossas lutas e apontar a perspectiva da construção de um grande dia unitário, com outras centrais, com outros movimentos, na perspectiva da construção da greve geral. Eu não acredito que nós saímos desse ponto para a greve geral sem passar por um ensaio. E o ensaio é fundamental para construir a confiança com as outras organizações no sentido de convocar essa greve geral. Por isso que é importante apontar no Dia Nacional de Luta. Esse Dia Nacional de Luta tem que ter no seu bojo a necessidade da construção da greve geral. Esse, sem dúvida nenhuma, são desdobramentos que podem colocar a gente como protagonista do processo. Aproveitar e potencializar o que está acontecendo hoje no Brasil. Aproveitar e potencializar tudo o que está hoje sendo feito a partir da greve dos caminhoneiros. Nós podemos fazer isso.
A sociedade está discutindo hoje, querendo ou não, como faz para resolver os seus problemas. Porque a grande lição dos companheiros caminhoneiros é a lição de que lutando muda a vida. Lutando muda a vida. A nossa classe, que hoje está impedida de trabalhar por algum problema, ou que foi trabalhar com certas dificuldades, ela está discutindo com os seus colegas exatamente as movimentações que os caminhoneiros estão fazendo. Nós não podemos perder esse momento. E podemos perder se a gente cair no sectarismo e achar que sozinho fazemos a luta. Então, um grande chamamento à unidade, um grande chamamento à luta, um grande chamamento à necessidade de mudar as relações impostas da sociedade e nos colocar como protagonista da construção do mundo melhor. Viva a luta dos trabalhadores, pessoal! Minutos, tá jogando. Meu bom dia a todos e a todas. Bom dia. Olha, ontem eu tive a felicidade de sair do assentamento onde eu moro e vim para me assistir para o Artinho, para a região São Paulo. E não havia sinal, uma cidade que liga duas cidades pequenas, e eu até acharia que não teria caminhoneiros trancando aquela rodovia que liga as cidades onde se escoa a grande produção de laranja da Cutari, da Luiz Neves, da Citrosul. E já tinha caminhão de laranja já parado naquela pequena rodovia que liga a cidadezinha pequena de Pirajara do Artinho. E eu passando por lá, pessoal, a rodovia fechada, eu desci do carro, me juntei a esses companheiras que a mulher também lá, companheiras lá na luta, para dar um apoio a esses companheiros. E dizer para eles que realmente eles estão mostrando para a classe trabalhadora brasileira que essa história que eu vejo muita gente falar, eu gostaria de entender, talvez o papel não entende muito isso, quando alguém fala para mim da questão de correlação de força. Puxa vida, quem será que tem força nessa sociedade? Se nós temos uma maioria esmagadora de trabalhador e trabalhadora nesse Brasil, e que faz tudo, cara. A gente constrói tudo que se imagina nesse país, desde os metalúrgicos, aos professores, as pessoas que catam os lixos na grande cidade para que a cidade não fique catingando para danar, outras, né? E nós constrói tudo e às vezes a gente analisa, uma análise de conjuntura de que nós não é favorável a gente a correlação de força, porque os nossos adversários são muito poderosos. E, de fato, a gente entende que são fortes economicamente, né? São fortes, têm os métodos, têm a maneira deles, né? Eles têm os meios de fortalecer, não pequenininho, mas tem os meios de fortalecer esses ricos desse país que fazem o que quer. Mas é difícil de entender como é que pode 70% de trabalhador nesse país, que é o que toca tudo aqui. A gente tem a receio de chamar esse povo para realmente para luta. Então eu parabenizei esse caminhoneiro, parei 2 vezes para ele, outra vez foi às 11 horas da noite que eu voltava para o assentamento para voltar de novo à noite para ir para cá. De novo eu estava lá, parei de novo, fiquei até 1 hora da manhã, com essa companheirada lá na estrada, e dizendo para eles que eu tinha tirado foto e mandado para todos os cantos, pelo WhatsApp, de que essa luta. Alô? De que essa luta deles
nos chamar atenção para isso. Que nós temos, quem tem força somos nós, muita força e poder, que é a maioria esmagadora do trabalhador. O que falta na gente é dessa compreensão e entendimento que a gente é uma classe poderosa, forte e que produz tudo. Sem nós, não existe capital. O capital é forte porque nós fortalece. Nós trabalhamos praticamente gratuito para os patrões, eles são donos do meio de produção de toda maneira, e a gente fica aí receio, faz as grandes lutas, porque fica desempregado, vai passar fome, a necessidade. Mas o Camilo mostrou que não, que a Casa do Valor tem muita força e poder a qualquer momento, só basta a gente querer as direções, sindicatos, centrais sindicais, a organização cooperada e mostrar para eles como é que isso tudo funciona, como é que isso tudo é possível a gente mudar isso. Então, viva a luta dos caminhoneiros, e tem o apoio da gente, e vamos estar juntos nessa luta e dar sequência. E chamaram, como ele falou, chamaram para uma greve geral nesse país, para mostrar para esses ricaços brasileiros que a gente não é burro, não. Conhecemos nossas forças. E eu quero falar um pouquinho sobre aquela reforma agrária, a questão da terra, que é meu campo lá na roça, lá no campo. O Brasil, gente, ele tem uma história, tá? O Brasil tem uma história interessante na questão de fundiária, né? As grandes lutas do passado, a gente aprendeu do passado, vem para o presente e vai indo para o futuro. E o futuro do Brasil chama reforma agrária. O país é um país que tem 600 milhões de hectares de terra agricultável. 300 milhões está na mão de pessoas que griladas, produtivamente são griladas, e de que o próprio dono disse dessa terra eu confesso, não tem nenhuma escritura. São terras de grileiros. O cara grilou terra pública, terra do povo brasileiro, e que está na mão do agronegócio, né? Gerando miséria, gerando escravidão, gerando atentado contra o meio ambiente, matando o povo da cidade envenenado. E a gente faz grande luta nessa questão, porque a gente entende que a reforma agrária, ela daria benefício enorme para todo mundo, nós, campo e cidade, né? Porque hoje o agronegócio produz apenas poucas coisas. Produz eucalipto, produz laranja, produz cana e produz soja para ração animal. Quem produz comida hoje, que abastece a cidade, realmente é o pequeno produtor. A economia familiar é que realmente abastece as feiras livres, abastece os mercados, os alimentos que produzem os pequenos. E nós, por entender isso, de que deixar na mão desses proprietários latifundiários, que não são donos dessas terras, que grilou da gente, não só do índio, do povo indígena, do trabalhador, da terra pública, é nossa, mas ele nos impõe a gente um modelo devastador da vida humana aqui na terra. E a gente organiza os trabalhadores, discutimos campo e cidade, para que nós se juntemos numa luta de classe para retomar essas terras para a mão de quem realmente trabalha e produz. Nós defendemos que essas terras que são griladas pelos fazendeiros, que é do agronegócio, que elas sejam retomadas. As grandes lutas que se travaram para que essas terras que eles roubaram da gente, ela seja de maneira não só desapropriada, mas de maneira de expropriar essas áreas, essas terras. Porque já roubaram o povo, já vai pagar de novo. Vai bancar essa terra, vai pagar de novo. Então a gente precisa que seja expropriar essas terras desse latifundiário para que nós possamos então produzir um modelo de desenvolvimento sustentável, sem agrotóxico, para poder alimentar realmente a cidade e o campo.
momento que a gente vive é importante. Quando se fala em crise, e o país está vivendo uma crise econômica, eu não tenho muito estudo sobre a questão, ou nós somos muito economistas, porque quem vive hoje com salário de R$ 954, ele é economista pra caramba, né? Então quem vive com esse valor de salário, ele é economista. Mas a gente não precisa avaliando essa crise. Né? Tanta coisa está sobrando, hoje estou falando porque os caminhoneiros fizeram essa greve, já está começando a faltar alimentos por aí, nas feiras, porque eles transportam isso. Mas está sobrando alimento, está sobrando um monte de coisa. O que falta é a gente ter o controle disso. O que falta é a classe trabalhadora ter essa consciência de que a gente, unido, enquanto classe, a gente possa tomar realmente os meios, as formas de produção e estar na mão da classe trabalhadora para que sim ela possa produzir vida. Por isso que a gente acredita, eu fielmente, na luta dos trabalhadores, de que organizadamente, politicamente organizado, nos seus sindicatos, nos movimentos sociais, sem teto, sem terra, né? Pessoal jogado que vem aqui em São Paulo, esse povão ali, na Praça da Sé, a gente ficou milhares de pessoas, de seres humanos, amontoados nas guias e sarjeta. Como é que pode resgatar esse povo e trazer pela vida e ter dignidade? Então, companheiro, acho que a nossa central tem um dever de cumprir esse papel de unidade da classe trabalhadora. O papel de levar para as bases os conhecimentos, de que os trabalhadores, tendo conhecimento, ele possa transformar e mudar. Porque assim, nós sabemos o que nós queremos. A gente reclama de que a situação está difícil. Mas como é que nós vamos mudar isso? Cabe a nós, que tenham condições mais de formação política e clareza, levar para as bases dos trabalhadores esses conhecimentos, para que nós possamos, então, aí sim, de maneira unida, realmente a gente mudar essas condições para vida de miséria, pobreza. Não produz a riqueza e vive na situação de pobreza. Nós, no campo dos assalariados rurais, hoje nós temos os acampamentos de reforma agrária, existem todas as categorias. Existe hoje lá pessoas rurais, até metalúrgico hoje está em acampamento, já tem acampamento. Estão perdendo seus empregos e eles vêem a reforma agrária como uma solução desses desempregos. Quanto milhares de empregos geraria a questão da reforma agrária? E nós não temos no Brasil uma reforma agrária, nem projeto que a gente tem. Então a luta pela terra. O pessoal se organiza, o movimento se organiza e luta pela terra. E se assenta. E ali tenta construir sua vida digna. Tá? Mas é isso, companheiro. Eu acho que a gente tem um momento importante, nós estamos vivendo nesse país, mas nós somos muito fortes para a gente inverter esse quadro e a gente dar resposta. E realmente essa classe burguesa, essa classe que nos oprime, merece. Porque não dá para a gente fazer aliança, já ficou bem claro para a gente, de que aliança com burguesia, aliança com patrão, a gente só perde, não tem jeito de ganhar nada. Ou nós se organizamos e vamos para cima deles, ou não tem jeito. A aliança com o patrão é para derrota, é para perder, não é para ganhar. O patrão não perde, está aí provado para a gente. Os companheiros que no passado fez essa aliança de classe, tentou fazer essa aliança de classe, olha o que deu. Deu, tudo nós sabemos. Então, gente, a classe trabalhadora unida, ela é forte e vai mudar a cara desse Brasil. Porque nós somos brasileiros e esse país é da gente. Esse país é só dos milionários, esses caras ali que grilam, erram e matam
as pessoas, né? Quantos milhares de trabalhadores rurais na luta pela guerra morreram? Foi muito que morreram. Como morreram? As pessoas sem teto, né? E desabou esse pé aí foi horrível para todos nós brasileiros, a situação que vive o pessoal sem terra nas grandes cidades, como sem terra também no campo. Morre na sua luta pela dignidade. E nós não vamos arredar pé disso. Pode ter ameaça, pode ter ameaça de prisões, recuperadas, mas nós jamais vamos desanimar, jamais nós vamos se abaixar, jamais nós vamos recuar nessa caminhada. Muitas lutas, muita ocupação de terra, você não vê, agora no momento, estão ocupando várias áreas, e é isso que eu quero dizer, que para mim, acho que 1% dos mais ricos do Brasil, que é 1% só que nós no país, não pode ter mais força do que mais de 100 milhões de brasileiros. Então eu acredito que é possível que nós podemos perder para 1%, ou 1.000 famílias do Brasil mandam no país, detém tudo, a riqueza, rouba, faz o que quer, domina, e a gente acha que a gente não tem condições. Às vezes a gente recua, porque na correlação de força, lá em Brasília, eles são representados por aqueles canais que estão lá, corruptos, ladrões de dinheiro público, dinheiro nosso, tá? E a gente acha que a gente não tem, talvez, força para enfrentar. Mas é isso. Eu sou um trabalhador rural, eu não tenho tanta formação, talvez, técnica, política, e por mais, mas uma coisa de certeza eu tenho, a formação. Formação de classe, isso eu tenho. Eu sei muito bem que classe que eu pertenço, aonde e sei o que eu quero. Eu quero o fim do latifundiário, a gente quer o fim dessa corrupção maldita que está aí. Todo esse povo na cadeia, todos na cadeia. Eu acho que não tem esse ou aquele. Esse negócio aí de que hoje o movimento aí para salvar alguém da prisão, salvar algum da prisão, mas não estou vendo ninguém. Os movimentos não estão chamando para que prenda todos. Eu acho que tem que prender todo mundo. Todos os caras corruptos desse país têm que ir para a cadeia. Depende. Todos têm que prender. Todos. Vamos fazer uma campanha. Não prender um só ou dois, prender todos. É o que eu tenho que fazer esse Brasil, prender todos. Não é fácil, não pode. Eu vejo muita campanha aí para libertar muita gente aí que está preso e cometeu corrupção nesse país, tudo, enganou a gente pra caramba, né? Traiu a classe trabalhadora pra caramba, fez com que a gente, eu vejo que eu um trabalhador rural, salariado, hoje acampado, assentado, eu me sinto traído pra caramba, cara, por muita promessa, proposta, que eu entendo muito por favor. Nós sermos enganados. Então, todos corruptos na cadeia, todos, tá? Sem esse quartel, todos que roubam o dinheiro do povo ficam na cadeia. Então, esse papel de falar, eu não sei, gente, eu não tenho estudo para falar coisa bacana, como muitos falam. Mas a gente tem essa consciência de classe, consciência classista. Eu tenho a consciência que o poder tem que estar na nossa mão e o meio de produção tem que estar na nossa mão. É tirar do Estado e nós dominar e nós produzir o que nós pensamos, a riqueza de produzir, e essa riqueza de vida para todos nós ter dignidade. Então, companheiros e companheiras, acho que esse dia, 5 de maio, né? Esse 5 de maio foi um dia muito importante, um dia, veja assim, decisivo para nossos objetivos, né? Foi debatido aqui e a gente põe em prática. Que é o que nós discutimos aqui durante esse dia de hoje.
Isso deixa a gente animado, bastante confiante em tudo aquilo que a gente debateu aqui hoje. A unidade da classe trabalhadora. O que a gente sentiu aqui hoje, essa plenária, de todos os companheiros que veio aqui na frente, falou, né, dos caminhoneiros, das greves, da unidade de classe, do setor rural, do campo, né, a gente sempre defende o campo e a cidade, nessa unidade na luta dos trabalhadores. Então, foi um dia realmente muito proveitoso. A gente sai daqui confiante, dos análises feitos, conjunturais, da organização da burguesia, dos patronais, e também as nossas forças, nossas organizações. Né? Foi dito também a questão que nós não estamos, a questão eleitoral desse ano, os nossos problemas, as nossas soluções não se encontram só na questão eleitoral, mas sim na organização, na confiança, na solidariedade, no companheirismo de classe. É isso que a gente, nesse dia de hoje, buscou aqui. Logo agora, ele tocou até agora o celular. Mas é isso. Então a gente, muito confiante, enquanto classe trabalhadora. Então, um debate de discussões legal, saudável, e o companheirismo, a solidariedade de classe é que a gente busca no decorrer dos tempos, dos dias, que com certeza vai ser desafiador para a classe trabalhadora daqui para frente. Porque a gente percebe que a classe dominante, a classe empresarial e os seus aliados, querem impor a classe da gente de goela abaixo toda a proposta, a política deles para que a gente se torne verdadeiros escravos do sistema. Então precisa, nesse momento conjuntural que os análises, de que mais do que nunca a gente tem que estar junto, unido, solidário, nessa unidade que a gente vai então buscar essa derrubada e buscar essa rebeldia que nós tanto falamos da classe trabalhadora, para colocar em xeque-mate de vez os atentados que esse sistema, o atentado que essa classe impõe sobre os ombros dos trabalhadores. Roubam todos, eles roubam da gente tudo. Até a nossa dignidade é roubada. Roubaram nossos conhecimentos, eles roubam até o conhecimento do povo, né, aplicando o modelo educativo que eles querem aplicar para os trabalhadores. Então, mas é isso que a gente tem. Que foi um dia marcante, importante, para que a gente dá passos firmes, importante, busca da nossa libertação. E nós, enquanto a gente fala que a escravidão antigamente, companheiros, os negros, né, pois, ao longo dos anos, foi escravo, continua sendo escravo, porque só modernizou a forma, mas a escravidão continua. E agora são todos nós, negros, brancos, pobres desse país, são escravos do sistema, são escravos do modelo. É somente uma unidade forte de classe para poder a gente derrubar esse modelo escravagista que o sistema nos impõe. É isso aí, companheiro. O trabalhador unido, com certeza, não será vencido. Muito obrigado. Obrigada, senhor Abel. Agora eu passo a palavra ao Lotão. Quando hoje de manhã nós começamos aqui o debate, eu falei da necessidade e da responsabilidade que aqui quem estava na mesa se acordar hoje de manhã e se atualizar das informações, pelo dinamismo da conjuntura.
Me parece que ela impulsionou a gente a construir uma resolução antecipada, não no domingo para hoje, e melhor, de forma unitária. E por que isso aconteceu? Eu acho que a gente tem aqui que resguardar do debate que houve, foi muito bom o debate, muito profundo, o que de melhor nós extraímos, aquilo que construiu a nossa unidade. Primeiro, o caráter progressivo da greve. A greve dos caminhoneiros apontou aqui numa ampla maioria das falas que ela tem um caráter progressivo fenomenal. Progressivo porque ela dialoga fortemente com a sociedade quando ela fala contra o aumento dos preços dos combustíveis. Porque é uma relação direta na sociedade com aumentou o combustível, aumenta o alimento, aumenta outras despesas. Então ela tem um diálogo muito forte. A outra é a sua força, sua capacidade de colocar o governo na parede. Porque isso passa para o conjunto da sociedade, para a classe trabalhadora em especial, de que se ela lutar, ela vai também conquistar direitos. E não é à toa que hoje, o companheiro aqui petroleiro registrou isso muito bem, os companheiros petroleiros, em todos os seus grupos, começam a discutir a antecipação da sua greve. A necessidade de antecipar esse processo. Porque a conjuntura impôs isso. Mas quem hoje, na hora do almoço, foi buscar a atualização, viu algo importante. O governo não só apresentou uma resolução de uso do Exército para combater a greve dos caminhoneiros, como reuniu no Palácio do Planalto o seu núcleo duro. Eles estão agora, nesse momento, todos eles juntos, com os dirigentes das Forças Armadas, esperando o resultado da sua aplicação. E se impõe a classe uma resposta. E aí, sinalizar para as centrais que nós queremos responder a essa ofensiva com a greve da classe trabalhadora é fundamental. Porque é esse movimento que está acontecendo de fato. Agora, é preciso que a gente nos arme da necessidade de construir a greve com caráter classista. E o que é que significa construir a greve com caráter classista? Significa preceder de assembleias, construir no nosso local de trabalho mobilizações, apontar categoricamente as nossas reivindicações para o conjunto da classe. É isso que dá a diferença da gente de atos espontâneos. E isso nós temos que construir. Algumas falas aqui, me perdoe, foi muito espontânea. A greve já está dada, ela já está construída. Não é bem assim. Nós temos que dar força para a construção dessa greve, dar batalha para a construção dessa greve. Participar de todas as manifestações que possam construir a unidade capaz de fazer essa greve ser vitoriosa. É isso que nós vamos fazer quando a gente apressou aqui o nosso debate para ir para a rua. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Isso tem que ser feito em todos os estados, em todos os locais de trabalho. Então o que é que nós temos que fazer imediatamente? Puxar a Assembleia na nossa base. Discutir com nossos companheiros. Jogar eles em movimento. E isso é fundamental. Então eu não tenho dúvida, pessoal, de que o processo é dinâmico. A correlação de força está vivendo um momento muito interessante nesse momento, momento de inflexão. Coloquei isso de manhã. Nós temos que potencializar isso. É fundamental que a gente potencialize isso. O fato está dado. Nós perdemos um momento importante com a morte de Marielle. Não podemos perder esse momento. Temos que ir para frente. Temos que apontar a perspectiva clara de que a classe trabalhadora tem que dar uma alternativa para a crise. Nós não podemos colocar a reboque do calendário eleitoral a luta da nossa classe. É fundamental que a gente faça isso. E eu acho que essa pressão, esse momento histórico, essa ameaça de ataque do governo federal com os trabalhadores impôs uma necessidade muito interessante nessa reunião de hoje. A necessidade de ter uma resolução unitária para nos armar para a luta, para nos colocar como vanguarda desse processo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Que a gente consiga fazer isso num trabalho árduo. Daqui para frente nós temos que fazer. Conversar com as centrais, dialogar com eles, colocar tudo isso numa mesa, fazer a assembleia da nossa base, dar caráter classista à nossa luta. Tudo isso é uma tarefa urgente. E temos que fazer isso no nosso dia a dia. Viva a luta dos trabalhadores!
Agora quem vai finalizar é a Irene. Eu queria reivindicar muito essa mesa que a gente fez hoje de conjuntura e dizer que a CSP com Lutas carrega o patrimônio de uma concepção de central que incorpora dentro de si tanto o setor sindical quanto o setor popular. E que por isso reconhece a diversidade do que é a classe trabalhadora hoje e num país, sobretudo como o nosso, marcado pela escravidão do povo negro que foi trazido para cá, pelo extermínio indígena e que carrega as marcas do que foi o processo histórico de colonização e da superexploração do trabalho que existe no nosso país. Eu acho que o fato da gente ter tido uma mesa de conjuntura hoje que incorpore tanto o movimento sindical quanto o movimento popular, o movimento sindical do setor público e do setor privado, o movimento popular do campo e da cidade, é muito importante para a gente conseguir incorporar na nossa leitura de conjuntura o olhar dos diversos setores da nossa classe. Setores que, inclusive, que não se organizam e lutam a partir do local de trabalho. Setores cuja realidade é muito diferente das organizações tradicionais da classe trabalhadora, como os sindicatos. Setores para quem a realidade e a luta, por exemplo, por aumento de salário, é a luta por receber os centavos por cada uma das 1000 peças que produz no fundo de um barracão clandestino na periferia da cidade. A realidade de quem a luta por plano de saúde é a luta para poder ter um atendimento mínimo no sistema de saúde pública e evitar que seus filhos morram de doenças como meningite em pleno século XXI. Para quem a luta por poder ter direito ao descanso diário é lutar para evitar o incêndio provocado pelo gato no barraco de madeira ou o incêndio criminoso, ou por outro lado a luta para a cada chuva não ter a sua casa alagada pelo esgoto no bairro. A luta para quem, a realidade de quem a luta pelos direitos democráticos básicos são a luta para impedir que a polícia invada o seu barraco, ou enquadre o seu filho, ou leve para a delegacia sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de acusação pelo simples fato de ser preto, ou a luta para poder entrar nos presídios para visitar seus filhos, seus maridos, seus parentes, que aumentam cada vez mais em número, sobretudo com a crise econômica, dentro das masmorras, que são os presídios do nosso país, sem ter a sua vagina examinada por um policial e ter que agachar 3 vezes toda vez que tem que fazer isso. Então a realidade de quem o enfrentamento da crise econômica é, por exemplo, deixar de comer para poder pôr na boca dos seus filhos alguma comida. Eu acredito que uma mesa de conjuntura, ser resumida à posição das 2 principais ou 3 organizações ou correntes políticas que constroem a nossa central, é empobrecer e perder a possibilidade de fazer uma leitura da realidade que leve em conta os vários lugares onde a CSP com Lutas está construindo várias formas de luta por vários setores da nossa classe. Que eu queria reivindicar e acho que a gente pode aprimorar e avançar e melhorar para que outros setores do campo estejam aqui, outros setores do movimento popular, e que a gente possa melhorar essa mesa para que a gente consiga ter esse olhar do conjunto da classe, porque a gente quer que a Conluta seja uma ferramenta de luta do conjunto da classe trabalhadora. E a gente sabe que a maior parte da classe, inclusive os setores mais precarizados, mais pauperizados, sequer tem a esquerda ou qualquer forma de organização da esquerda como uma referência. E é nessas pessoas que a gente tem a responsabilidade de chegar. Então acho que nesse sentido eu queria muito reivindicar esse formato de mesa para a gente aprimorar e avançar na Conlutas. Para terminar, eu queria, como foi falado muito sobre as referências a junho nesse momento que a gente está vivendo, eu queria ler uma poesia de um poeta da periferia de Aracaju, que se chama Pedro, e eu queria ler para vocês. Eu tenho aqui guardado dentro de mim um monte de bomba, e essa porra toda vai explodir. Eu tô avisando. Eu tenho aqui dentro de mim um monte de bomba e essa porra vai explodir. Vocês estão me ouvindo bem? O pavio é curto, o pavio. Tá vendo esses olhos fundos? Tá vendo? É que aqui ninguém dorme. A insônia tem nome de polícia, milícia, tá me entendendo? O nome da nossa casa é barraco, o pesadelo tá fardado, tá me entendendo? É pouca vida pra muita morte, é lona preta, é pele preta, é reintegração de pós. Sabe como é viver assim? Sabe? Não sabe, né? Aí fica com medo do descontrole, medo de correr o risco, vai vestir branco e pedir calma.
Aqui, meu irmão, toda camisa branca é manchada de vermelho sangue. E paz é uma palavra que nunca existiu no vocabulário. Aqui é carne crua, é ferida aberta. Ninguém tem medo de morrer, não. Muito menos de lutar, tampouco de morrer lutando. A gente vai quebrar tudo, vai trancar a pista, vai queimar pneu. E não venha me dizer que é vandalismo. Vandalismo é o que fazem com as nossas vidas, tá me entendendo? Vandalismo é o que fazem com as nossas vidas. O nome disso é revolta. Revolta! Estão me entendendo? Vocês estão me ouvindo bem? Em todo canto desse país, cada trabalhador tem um monte de bomba guardada dentro de si. E quando essa porra toda explodir, aí eu quero ver. Vocês estão me ouvindo bem? Obrigada. Acho que vai retirar a inscrição. Fechou com chave de ouro. Agora. Olha, está difícil. Olha só, cada reunião da CSP com lutas, que acontece no meio de um processo de greves, de mobilizações, de manifestações, nós sempre temos um momento que essa luta, pelo menos em todo o tempo que eu lembro, ela se fez presente. Não teve nenhum momento onde a CSP com luta não teve presente numa greve, seja ela majoritária, minoritária, e teve presente nesse movimento. Aqui, eu acho que a presença dos companheiros caminhoneiros, companheiros cegonheiros, que aliás são parte da CSP com luta, são parte de uma chapa da CSP com luta lá na ABC, é meio emblemático desse momento, emblemático dessa situação que a gente vai se afirmando. Em outros momentos foram metalúrgicos, em outros momentos foram garis do Rio, todos aqueles que ultrapassam, inclusive, as suas direções, que tiveram na CSP com luta um ponto de apoio muito importante. Rodoviários, eu acho que isso demonstra o papel que nós estamos tendo e o quanto a gente é importante parte desse processo de reorganização que passa hoje a classe trabalhadora brasileira. Também uma coisa inesperada que foi a presença aqui do Bira da CGTB, que aliás é uma das centrais que tem algum peso no setor dos caminhoneiros, também de uma certa maneira é a expressão disso e a expressão da força dessa reunião. Eu estou dizendo isso porque nós temos que sair daqui para pensar o seguinte: nós somos decisivos para que a greve dos caminhoneiros territoriosos. Nós somos decisivos para poder construir nesse país um movimento de solidariedade, de resistência, trabalhar e preparar e chamar uma greve geral. Exatamente porque nós estamos nos principais lugares e nós temos condições de fazer isso. Olha só, nós estamos chamando a unidade de ação com todas as centrais sindicais. Nós aprovamos isso e nós queremos isso. No entanto, a nossa coisa é sempre a unidade e o enfrentamento com a sua política. Porque não foi só a intervenção do Exército que teve hoje, ou a possibilidade de intervenção. Também saiu uma nota das centrais sindicais. Ontem nós tentamos de toda maneira reunir as centrais sindicais. Não conseguimos sucesso. E hoje saiu uma nota das centrais sindicais. E ela diz o seguinte: as centrais sindicais, nesse momento de impasse, nas negociações entre o governo federal e os caminhoneiros, decidem se colocar à disposição como mediadoras na busca de um acordo que solucione o caos social para o qual o país caminha. A proposta de convocar as Forças Armadas como instrumento de repressão é querer apagar o fogo com gasolina, ou seja, só vai acirrar o conflito e dificultar a solução equilibrada. Queremos um acordo que leve em consideração a justa reivindicação dos trabalhadores e as necessidades do país. Assina Wagner Freitas, Paulo Pereira, Ricardo Patá, Adilson Araújo, José Calixto e Antônio Neto da CSP. Frente à greve dos caminhoneiros, eles se oferecem para ser mediador. Quando os caminhoneiros não querem nem ver a cara dessas centrais sindicais. A única coisa que as centrais sindicais e que os outros sindicatos, que os sindicatos podem fazer para ajudar os caminhoneiros é realmente parar o país.
imagina chegar lá e eles não podem ir para correr. Porque sindicato para ele é isso. É nesse momento que ele é ser mediador. Então essa é a grande tarefa para a gente solucionar, para a gente derrotar o governo. É preciso que a CSP com luta se coloque com tudo nessa parada. Porque se depender das centrais sindicais, não vai sair nada. Mas as bases vão sair, os sindicatos vão sair. Por isso que é muito positiva essa reunião. No domingo a gente vai aprimorar ainda mais a nossa resolução e na certeza que a CSP com luta está e vai se construir como alternativa de direção classista que esses trabalhadores do nosso país precisam. Parabéns para todos nós pela grande tarefa.